Russell Westbrook é um dos jogadores mais explosivos da NBA e também é conhecido como Mr. Triplo-Duplo. E para os torcedores do Oklahoma City Thunder, ele é um herói sem capa. Mas será que ele já viveu muito para se tornar um vilão? E hoje vamos entender como um cara que passou de MVP da temporada regular se tornou um dos jogadores mais antiquados e alvo de severas críticas nos últimos anos. Salve manos e minas do Basco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Russell Westbrook vem sendo um dos nomes mais comentados da NBA nos últimos 4 anos, mas infelizmente não da maneira como os torcedores deveriam, pois o desrespeitam a todo momento, fazendo piadas com seu nome e, claro, o vaiando a cada erro grosseiro de sua parte. Game 3 of the 5 games. Algo que realmente nos faz questionar o que houve com aquele cara, que tinha um dos estilos de jogos mais brutais dentro de quadra, e com uma personalidade extremamente carismática, que conseguia envolver como poucos os seus companheiros de time, e ainda tinha um arsenal de dribles e jogadas com aquela pegada do basquete de rua. E mesmo sendo um armador, ele conseguia se posicionar e se impor muito bem para pegar rebotes, o que colaborava para suas médias de triplo-duplo, que foi um dos fatores para o prêmio de MVP em 2017, após se consolidar como jogador a fazer mais triplo-duplos da história da NBA. Bom, mesmo fazendo história e sendo uma máquina de highlights, sem o Kevin Durant, ele nunca foi verdadeiramente tido como um favorito para conquistar um título, mas ainda assim era um jogador extremamente respeitado, tanto pelo fato de ter se mantido na franquia após a saída do camisa 35, assim como por ser um jogador muito impactante, como já mencionamos. Então, quando finalmente chegou a hora de buscar novos ares, e aos 30 anos, e com média de 22 pontos, 10 assistências e 11 rebotes por jogo, para ir defender o Houston Rockets, e foi justamente aí que o seu legado começou a se desfazer. E não pense que foi porque as suas médias começaram a cair. Afinal, lá em Houston ele aumentou seus números ainda mais, registrando 27 pontos por partida, fora o fato que se juntou com James Harden, levando seu time para os playoffs, mas acabaram caindo no segundo round para o Lakers de LeBron James, que viria a ser o campeão daquela edição. Bom, após essa derrota, o Houston Rockets iniciou um rebuild e mandou o camisa 0 lá para o Washington Wizards, onde manteve médias de 22 pontos e liderou a liga com médias de 11 rebotes por jogo, indo mais uma vez aos playoffs e sendo eliminado no primeiro round para o Philadelphia 76ers. E foi nessas duas últimas passagens que o seu brilho começou a sumir, onde nunca foi dado a ele um elenco competitivo, e os fracassos nos primeiros embates dos playoffs também não ajudaram a elevar o seu patamar, o fazendo perder gradativamente o seu prestígio. Mas de repente tudo mudou, afinal agora ele iria para um time realmente competitivo, indo se juntar com LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan e Rajon Rondo. Esse era um time recheado de outros veteranos estrelados e automaticamente já surgiu como futuro campeão da NBA. Mas a realidade foi brutalmente diferente, pois o Lakers teve uma das piores campanhas de sua história, não conseguindo nem chegar na pós-temporada e tendo o Russell Westbrook como um dos principais motivos por cenas como esses turnovers, what the fuck, péssimos passes e arremessos horríveis. O fez ser o alvo do fracasso dos californianos. E se nas outras franquias estávamos com dúvida se o seu legado tinha sido manchado, no Lakers ninguém mais tinha essa dúvida. E isso nitidamente o irritava, pois não era incomum vê-lo batendo boca com os torcedores, que o chamavam de West Tijolada durante os jogos. O que é natural essa raiva do Russell Westbrook. Afinal, o seu legado começa muito antes dele entrar na NBA. E quem pode provar isso
isso era o seu amigo Kelsey Barnes, que era o melhor amigo do armador desde sua infância. E junto eles queriam jogar na renomada Universidade de UCLA. O problema é que o Russell não era nada demais no basquete nessa época. Já o seu parceiro era um dos melhores prospectos de sua classe. E aos 15 anos, o Kelsey já era sondado por algumas faculdades. Então seria questão de tempo para que ele realizasse o seu sonho. Infelizmente, ninguém conseguiu vê-lo realizar esse sonho, pois em uma partida com jogadores mais velhos, o seu amigo caiu no chão e acabou tendo uma parada cardíaca, a qual o levou a óbito. A morte do seu amigo devastou o Russell Westbrook, mas infelizmente ele nem teve tempo para se lamentar. Isso porque pegou para si a responsabilidade de cuidar do avô e da irmã mais nova do seu melhor amigo. Então não era hora de ficar se lamentando, e sim de correr atrás do seu sonho, onde nunca mais diminuiu a intensidade em nenhum treino ou jogo, pois ele estava completamente focado em dar o próximo passo no seu basquete. Russell está vivendo o sonho por ele e pelo seu amigo, e acredito que o Kelsey Barnes está dentro do Russ, o empurrando para ser o MVP da NBA. Essa situação que ele passou com o Kelsey, tenho 100% de certeza que deu a ele uma motivação extra para que ele nunca desistisse. Essas foram as palavras do antigo treinador do Russell Westbrook e do Kelsey Barnes, que afirma que esse trágico acidente deu àquele baixinho a energia suficiente para se tornar um dos melhores jogadores do high school e sendo um dos mais badalados também. Tanto é que ele conseguiu a cobiçada bolsa na Universidade de UCLA e se tornando um dos melhores prospectos e naturalmente se tornando um dos melhores jogadores do basquete universitário, sendo um passaporte direto para a NBA. E após chegar na liga, ele formou uma das duplas mais memoráveis dos últimos tempos com Kevin Durant e melhorava ano após ano. Tanto é que na sua primeira série de playoffs ele foi muito bem, jogando contra o Big Three do Miami Heat nas finais, onde chegou a anotar 43 pontos em um dos jogos. E ele continuou nessa crescente até a temporada de 2016-2017, onde simplesmente foi o MVP da temporada regular, com médias de triplo-duplo, anotando 31 pontos, 10 rebotes e 10 assistências por jogo. Mas sabemos que os números não contam toda a história, pois em Oklahoma ele nunca conseguiu ter sucesso na pós-temporada, e muitos questionavam o seu desempenho individual, alegando que o camisa 0 perseguia essas estatísticas, as tratando como mais importante que a vitória do seu time. E ele fazia isso forçando arremessos, rebotes e assistências. E por diversas vezes essas atitudes prejudicaram o seu time. E não é à toa que ele nunca terminou uma temporada com médias abaixo dos 3 turnovers por jogo. Além disso, o seu estilo de jogo sempre foi questionado, pois ele não é o mais ideal para fechar uma partida. E é por isso que os grandes jogadores precisam ser mais versáteis para cumprir outro papel que não seja o seu habitual. E outra coisa que todo mundo já sabe é que na Centauro você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom VASCADEVILA, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. E o problema é justamente esse: Russ nunca conseguia diminuir essa intensidade e não conseguia se adaptar muito bem a outras situações, e novamente prejudicava aqueles ao seu redor. E os fãs perdiam a paciência ao vê-lo repetindo os mesmos erros e acarretando em mais uma derrota. E para piorar, tinha muitos boatos que ele era um cara péssimo de vestiário, o que não ajudava em nada a sua situação com a mídia. Então é fácil taxá-lo de superestimado ou até mesmo de fracassado, apagando completamente o seu legado e o deixando fora do top 25 dos melhores jogadores da liga, assim como dificilmente alguém o coloca entre os melhores armadores da atualidade. E se na época que as suas médias estavam altas ele já era questionado, imagine agora aos 35 anos e beirando médias abaixo dos 10 pontos por jogo. Então a pergunta que fica é: o que ele pode fazer antes de se aposentar para limpar o seu legado? Ou ele será apenas mais um nome no livro dos recordes que o tempo fará questão de apagar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.
Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se sim, não esquece de deixar o like, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveita e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!